E vai pegar fogo, hein? É hoje que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, retoma o julgamento do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, que pode ter um mandado cassado por suposto abuso de poder econômico durante as eleições de 2022. Seife foi apoiado pelo dono da Van, o Luciano Hang, que aparece no processo, inclusive. Tem uma história aí de helicóptero e tudo mais. Será que essa vaga aí vai pelos ares? Olha só, plantão do Meteoro para vocês. Pois é, já começamos daquele jeito esse corte, hein? Eu vou chamar a Daiane aqui na tela com a gente. Daiane, seja muito bem-vinda aqui no Plantão do Meteoro. Já começamos num clima pegando fogo aqui com essa retomada do julgamento. Muito obrigada, e exatamente, pegando fogo, e brincamos agora do fogo no parquinho do pessoal da MBL, mas está rolando um fogo no parquinho também com esse julgamento do Seife. Por quê, né? Para quem não lembra, o Seife é aquela figura que sempre apareceu ali ao lado do senhor da terceira idade, que é o dono da Van, né? Não vamos cometer etarismos aqui, é importante lembrar disso, né? Então, o Luciano Hang, ele é aquela pessoa que sempre estava com o Seife, apoiou o Seife publicamente, em passeatas, e tem o Tribunal Superior Eleitoral que agora julga a questão do mandato do Seife, se ele estaria utilizando, né, de poder econômico, de um alto poderio econômico da Van para a sua candidatura e depois a eleição de 2022. Ele já foi absolvido, e aí é interessante, né? O Tribunal Regional Eleitoral absolveu o Seife por unanimidade, mas existe uma contrariedade e, geralmente, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem um outro olhar sobre alguns casos. Então, o Seife ele pode, sim, ser cassado hoje. E é logo mais desse julgamento, a gente vai estar aqui ao vivo, então talvez Sofia tenha mais uma pauta extra aí, não, que talvez não acabe logo, ok? Mas a gente vai estar aqui ao vivo e vai começar o julgamento do Seife, né? Vamos assistir o primeiro vídeo, que a gente já tem um apunhado do que né, das acusações que o Seife estaria, nesse momento, respondendo. O Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje julgamento de recurso que pede a cassação do mandato e a inelegibilidade do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Repórter Janaína Camelo. O recurso que vai ser julgado nesta terça-feira pelo TSE é contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que absolveu por unanimidade o senador Jorge Seife da acusação de abuso de poder econômico na campanha eleitoral de 2022. A ação foi apresentada pela coligação formada pelo PSD, União e Patriota, que acusa o senador de ter se beneficiado, na época da campanha, da estrutura de uma grande rede varejista. Seife teria usado, por exemplo, um helicóptero da empresa para participar de eventos de campanha dentro do estado. O senador também teria usado os canais oficiais da rede de lojas para a veiculação de campanha eleitoral, de uma sala de gravação para lives e vídeos para redes sociais, além de funcionários da empresa na promoção da sua campanha. Também respondem na ação os dois suplentes ao Senado pela chapa e o empresário Luciano Hang. Embora as denúncias contra o senador tenham sido rejeitadas por unanimidade pelo TRE de Santa Catarina, a expectativa não é a mesma no julgamento no TSE. O julgamento começou no dia 4 de abril com a leitura do relatório do ministro Floriano Azevedo, que não chegou a apresentar o voto. A sessão acabou sendo suspensa pelo presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, mas houve tempo para o Ministério Público Eleitoral apresentar seu parecer pela cassação de Jorge Seife. O vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, apontou que o investimento do empresário ao então candidato criou uma desigualdade evidente com relação aos outros candidatos ao Senado por Santa Catarina. Ao trazer as informações sobre o uso de pessoal, estrutura de marketing e atos de campanha em cidades distintas do estado, permitida pelo uso de frota aérea de pessoa jurídica, é claro em demonstrar a vinculação criada pelo empresário entre a vitória do candidato por ele apoiado e o seu investimento no local, colocando assim à disposição de campanha toda a estrutura empresarial que, por óbvio, criou uma desigualdade fática evidente com relação aos demais candidatos.
Tá aí, então bem explicadinho, né? Que até o nosso chat falou que não tá muito safe, tá unsafe agora para ele. Eu adoro os trocadilhos do chat. É exatamente isso, né? O safe. Eu gosto também dessa matéria porque ela traz um apunhado muito grande do que foi, né? Então, por exemplo, é até brincadeira a gente fazer esse trocadilho do aéreo, né? Mas uma das acusações é que o SAFE, por exemplo, teve disponível um helicóptero, não só para ele, mas para algumas pessoas, né, ligadas ali ao Hang durante a eleição. Mas era, né, você ter disponível, enquanto candidato a Senado, um helicóptero e ter possivelmente voado nesse helicóptero, e aí é uma possibilidade, por quê? Porque a advogada de defesa do SAFE, que inclusive foi do Tribunal Regional Eleitoral, né? Ela já disse que, por exemplo, que não aconteceu isso, que ele não viajou, que não tem um registro no hangar, mas é uma das acusações que ele responde. Então, é um poderio muito grande você ter ali o senhor da van com todas as suas lojas, né, toda a sua visibilidade e o seu dinheiro, e também uma possibilidade de ele ter colocado uma assessoria pessoal, a sua assessoria, a sua empresa de assessoria à disposição do SAFE, que pela legislação da campanha política não é permitido que isso aconteça, o candidato ele tem que ter assessoria própria. Então, assim, tem algumas irregularidades e materialidade dessas provas, não à toa, o Tribunal Superior Eleitoral está analisando, né, essas materialidades para analisar se há a cassação ou não. É possível aí que a gente tenha, e um detalhe é que os suplentes também estão no processo, assim como o senhor da van, então é possível que a gente tenha aí uma perda de cadeira para o pessoal do PL, né? Vai ser realmente menos um bolsonarista no Senado. Olha só que pena. Mas isso sim, claro, se o TSE acreditar nisso e, né, votar na materialidade que há provas contra o SAFE. Mas a gente tem aí um advogado de denúncia que ele fez um corte excelente, o Mídia Ninja pegou os 57 segundos, um minuto do corte, que eu acho muito legal, que ele explica exatamente o que é esse processo contra o SAFE. Vamos ouvir? Deixa eu ver se na outra telinha aqui fica melhor. Aí, pronto. Efetivo de captura do processo político pelo poder econômico. Efetivamente é um caso de plutocratização das eleições de 2022, no último pleito para o Senado Federal. E digo isso por um simples aspecto. As lojas Avan, que se confundem com a figura do seu proprietário e também garoto propaganda, Luciano Hang, auto-intitulado como, aspas, velho da Avan, interferiu fortemente para desequilibrar o pleito em favor do seu candidato, senador Jorge Seife Júnior. Eminentes ministras e ministros, as lojas Avan são conhecidas pela variedade de produtos, pelo volume de produtos que detém. E neste pleito apresentou um novo produto, uma candidatura no mercado eleitoral. Mandou bem, pô. Né? E quando ele fala, abre aspas, conhecido como velho da van. Auto-intitulado, né? Auto-intitulado, velho da van. Então, né, pessoal? Mas eu acho interessante a gente fazer uma outra análise. E aí, quem vai trazer essa análise para a gente é o pessoal do UOL, é o Josias de Souza. Muita gente aqui no chat geralmente comenta, não gosta muito de Josias, mas ele faz um apunhado bem legal. E aí a gente traz a análise do Josias, porque é realmente um entendimento de que todos estamos esperando, para quem está acompanhando esse julgamento há algum tempo, para quem acompanha o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral e não entendeu essa absolvição, né, por unanimidade, essa análise do Josias é muito boa. O único Jorge Seife a se beneficiar desse eleitoralismo privado do Luciano Hang, não é o primeiro. Já houve cassação pelo mesmo tipo de delito, né? E o Jorge Seife está com o mandato a prêmio. Se o TSE mantiver uma lógica que levou à cassação por razões muito assemelhadas de um prefeito ali da cidade catarinense de Brusque no ano passado, mantendo a lógica, o TSE caça o Jorge Seife.
Não sei se o veredito será dado hoje, que a sessão será à noite, né? E como costuma ocorrer no Tribunal Superior Eleitoral, se ninguém pedir vista, pode ser proferido ainda o veredito ainda hoje. Do contrário, esse julgamento pode ser adiado. O que estimula a percepção ou o receio de que possa haver algum pedido de vista é o fato de que o relator não disponibilizou o voto. Então, os demais ministros, são 7 ministros, né? Os ministros estão no escuro, não sabem qual vai ser o posicionamento do relator. Mas a tendência é de que o relator vote pela cassação, né? Então, é preciso aguardar, mas há elementos para isso, há elementos que justifiquem a cassação. E o Jorge Seife, inclusive, está hoje tentando um distanciamento em relação ao Luciano Hang, que é impossível. Os dois estão umbilicalmente vinculados, né? Então, o material existe. Se o TSE mantiver a coerência que o levou a cassar o prefeito de Brusque, pelo mesmo vínculo impuro de um processo eleitoral com os interesses econômicos do dono da Havan, esse senador vai ser cassado. Se já tem um pré-julgado, a coisa acaba encaminhando geralmente para o pré-julgado. Exatamente, por 5 votos a 2, que é o caso que o Josias cita, né? O prefeito de Brusque, para quem não sabe, inclusive eu não fazia ideia, mas Brusque também, Santa Catarina, e né, o José Ari Beck e o Gilmar Doerner, eles perderam o mandato em 2020 por esse abuso aí, 2023, justamente por um abuso de poder econômico, né, em 2020, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Então é isso, né? A gente já tem um precedente, a gente já tem esse julgamento, e a gente já tem aí, né, tem uma tentativa de distanciamento do Seife com o senhor da terceira idade da Havan, né, já soltou a mão e está ali tentando ali se segurar da forma que seria possível. Não sei que forma é essa, mas eu gosto muito da análise de Josias. Peço novamente desculpas ao chat, mas é importante a gente ouvir sempre, inclusive pessoas que a gente discorda em determinados momentos, mas uma análise muito sucinta, porque o que ele traz é um recorte do nosso judiciário, que já, né, o sistema judiciário, ele já se provou que não só neste caso, como a gente tem alguns outros casos, por exemplo, de um deputado federal que foi cassado por utilizar recursos de pessoas jurídicas na eleição de 2018. Então, assim, são casos que a gente percebe que o Tribunal Superior Eleitoral ele é um pouco mais rígido do que os tribunais regionais. Então, a gente acredita, é uma possibilidade, sim, de a gente ter o Seife cassado, talvez não essa noite, mas quem sabe a gente não acorda com a notícia legal amanhã, a gente não traz essa notícia amanhã, né? E, logicamente, com a repercussão do senhor da terceira idade da Havan, que não deve gostar muito, não, porque, segundo, se for comprovada a materialidade, houve um investimento para que um senador estivesse nesse espaço. Então, assim, né? Alguém vai perder com isso. Estaremos de olho e qualquer coisa a gente traz a notícia, seja ainda hoje ou amanhã. A gente vai estar de plantão aqui, literalmente. Dai, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. É isso aí, minha gente. O que você acha que vai dar esse julgamento, hein? Deixa um comentário pra gente aí embaixo. Um grande abraço. Até a próxima.